Olá, boa noite. Estamos iniciando a nossa primeira edição do programa Viva Política, aqui no Acontece em Foco. O Viva Política será um programa de debates e esclarecimentos sobre temas importantes da política nacional, regional e local, sempre com a presença de convidados especiais e conhecedores do assunto tratado. Teremos também uma bancada fixa do programa, que fará perguntas aos convidados. Eu atuarei como apresentador e mediador do encontro. Você também poderá enviar perguntas online para os nossos convidados e o programa ficará disponível também para ser assistido, não apenas ao vivo, como agora, mas ele poderá também ser revisto posteriormente no Facebook e no site do Acontece em Foco. Nosso primeiro programa tem como tema para debate a recente decisão do Supremo Tribunal Federal que barrou a prisão de condenados em segunda instância. Discutiremos sobre os efeitos práticos dessa decisão, o que pensam nossos convidados sobre o assunto, sobre as críticas a respeito da demora em decisão final no caso do trânsito em julgado, devido aos recursos que prolongam a decisão de um processo e geram aparente impunidade. Falaremos também sobre as alternativas que já estão sendo discutidas no Congresso Nacional para alterar a Constituição ou a legislação e restituir novamente a prisão após a condenação em segunda instância e todas as questões que forem colocadas pelo mediador, por mim, pela bancada ou pelos internautas que estão aí nos acompanhando. Convidamos para discutir e nos esclarecer sobre esse tema, e a eles agradecemos já antecipadamente, Dr. Luiz Fernando Lucas, empresário, advogado, diretor do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, CIESP, em São José do Rio Preto. Dr. João Porto Costa, advogado também de São José do Rio Preto, aqui, e nos dão a honra, o prazer, a gentileza deles de estar aqui conosco e já agradecemos antecipadamente. Dr. Rodrigo Fachin, que é presidente da OAB de José Bonifácio, também convidado, está ainda, né, com um compromisso em Rio Preto, está em viagem e não chegou a tempo do início do programa e poderá chegar ainda a tempo de participar também dele. Na nossa bancada fixa, Eduardo Quimelo Neto, Eduardo, empresário, membro da Associação Comercial e Empresarial de José Bonifácio, presidente da Associação Lar para Velhos São João, aqui da nossa cidade. E nós começamos com o boa noite dos nossos convidados e se quiserem se apresentar melhor, mais completamente, fiquem à vontade. Dr. João Porto. Boa noite a todos. Eu recebi com muita alegria esse convite a mim apresentado pelo Eduardo, um amigo especial, a quem eu admiro muito pelo empreendedorismo e pela sua capacidade de aglutinar pessoas e propagar ideias. Então, me sinto muito honrado em compor essa mesa também, ao lado do Dr. Luiz Fernando Lucas, que de notória capacidade e conhecimento na área não só jurídica, mas também nos diversos ramos empresariais em que ele tem também representado a comunidade regional e expandindo fronteiras sempre. E agradeço também aqui o convite a mim formulado e vamos tentar de alguma forma contribuir com um debate técnico, mas sem formalidade, sobre esses temas que têm assim trazido tanto calor às massas, né, pela às vezes falta de compreensão plena de alguns detalhes. Então, vamos esperar que de alguma forma a gente possa contribuir para que
os nossos espectadores aclarem o seu pensamento e sem qualquer pretensão de acertar ou errar, mas sim de debater as ideias que forem postas pela mesa. Obrigado. Doutor Fernando. Bom, boa noite também a todos que estão nos assistindo. E também, assim como o Dr. Porto disse, fico muito honrado com essa oportunidade de estar aqui nesse primeiro programa, agradecendo meu amigo Eduardo, líder aqui na sociedade, que a gente teve a oportunidade de fazer um tanto de coisas importantes juntas, nessa história de contribuir com o ambiente empresarial e social das nossas cidades. Agradeço também ao convite, agradeço as palavras do Dr. Porto também, é uma honra estar aqui compartilhando essa mesa de debates com o senhor, que tem um notório conhecimento na área jurídica e também participando ativamente de muitos aspectos da nossa vida social, especialmente na nossa cidade de São José do Rio Preto. Agradeço aqui o apresentador, meu xará Luiz, pela oportunidade de estar aqui debatendo. E, sem dúvida nenhuma, esse assunto, né, já começa pelo nome do programa, Viva Política. Eu sempre acreditei que é fundamental para o cidadão se envolver, no mínimo, sendo um bom cidadão com a política, que nada mais é do que da origem da palavra, a polis com ética, ou seja, pensar aquilo que é público, que é de todos, de maneira a trazer valores e trazer ética. E, no mínimo, cada um de nós, como cidadão, tem mais do que o dever, a obrigação, mas, por consciência, deveríamos ter a vontade também de participar daquilo que impacta nas nossas vidas, pelas decisões, sejam jurídicas, como um dos assuntos que nós vamos tratar hoje aqui, sejam políticas, que elas, na verdade, elas se contribuem, se complementam, ou elas acontecem de maneira conjunta. Então, acho que é fundamental esse debate, porque a gente tem que sair do acalorado, da calorosa discussão das redes sociais, de lados, e que nada constroem a não ser barulhos e ruídos. E trazer um pouco de luz, independente de posições distantes ou dicotômicas, mas que a gente possa contribuir com o raciocínio, com a percepção e, de fato, auxiliar na construção de uma sociedade melhor, de um país melhor, de uma região melhor, de um estado e de uma cidade melhor. Dr. Fernando, Lucas traduziu bem o ideal desse programa. É exatamente isso, é a discussão da política como aquilo que faz parte da nossa vida diária, em todo instante. Não é a política partidária tão somente, é a política no sentido de decisões públicas que impactam nossas vidas, né? E está bem claro, essa é realmente a posição do Viva Política. Passo a palavra para o Eduardo. Primeiro eu queria agradecer em nome do... Posso chamá-lo de Chocolate, né? Chocolate. Nosso amigo Luiz Reinaldo. Agradecer ao Fernando Lucas, ao Dr. Porto. Agradecer ao Dr. Porto por estar aqui conosco, né, pela sua capacidade. Eu costumo falar, viu, Lucas e Chocolate, que o Porto, ele tem... Deus deu um dom. Ele é um jurista que tem um entendimento da lei, mas principalmente na aplicabilidade que poucos têm. Então, eu agradeço muito ele estar aqui conosco, porque o objetivo do programa, assim como o Choco falou, é a gente esclarecer as dúvidas. Ao Luiz Reinaldo Lopes Chocolate, é uma honra poder estar aqui com você, uma figura unânime na cidade, um sujeito de conduta ilibada, e ele, assim, ele representa, ele está na frente do programa para nós, e como convidados aqui. É uma honra, porque sabemos que você sempre vai ter uma postura imparcial, e essa postura imparcial é o que interessa para a população. Aqui esclareça os fatos, e não poderia ter uma pessoa melhor representando a sociedade do que o nosso amigo Luiz Reinaldo Lopes. Ao Fernando Lucas, é um amigo, a gente se conhece há alguns anos,
mas, além de tudo, é um sujeito assim, diferente ao seu tempo, né? Ele tem pensamentos muito longínquos, tem atuações muito amplas, mas ele tem uma característica também de reunir pessoas, aglutinar pessoas. E hoje ele é um líder regional, e eu acho que o convite para ele estar aqui no programa foi muito pertinente, porque além de ter um conhecimento jurídico, ele é um líder regional das ideias filosóficas políticas, né? Do que, para onde a gente deve ir, quais são os objetivos da política. Ele, posso citar aqui, foi fundador do Instituto Acordo em Progresso, que é um instituto que hoje, talvez alguns até nem ouviram falar, mas ele, com certeza, precede todos esses movimentos que tiveram agora. Foi o pioneiro, tá? Então, 2008. Então, o Fernando Lucas é um sujeito muito à frente do seu tempo. O Acordo em Progresso, ele é a prova disso. Todos esses movimentos que aconteceram no país aí dos últimos anos, o Acordo em Progresso iniciou em 2008, e ele foi o fundador. Então, tem um respeito, uma admiração muito grande por ele. E ele falou muito bem, né? Eu queria encerrar a minha apresentação aqui e falar que eu acho que a sociedade precisa aprender a discutir a política independente do lado, né? Não tem como a gente... existe um ditado que fala: quem não gosta de política vai ser administrado por quem gosta, né? E esse é o fato. Então, o fato da gente discutir os fatos, e principalmente os fatos contraditórios, é o que alimenta a democracia. Então, a gente está aqui justamente para esclarecer e exercitar a nossa capacidade democrática, de escutar o contraditório e colocar as posições e poder, ao menos, ter uma conclusão, né, mais técnica e mais esclarecida para a sociedade. Essa é a minha posição. Bem, vamos começar. Eu vou fazer um rápido esclarecimento do tema, para que a gente possa ouvir inicialmente os nossos dois convidados falando sobre ele. O nosso assunto hoje, prisão em segunda instância, esclarecendo, estava em julgamento no Supremo Tribunal Federal, agora no início de novembro, era a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. Esse artigo, aliás, é recente. Ele foi aprovado através de projeto de lei pelo Congresso em 2011 apenas. E isso a partir de um projeto encaminhado na época pelo Fernando Henrique Cardoso, presidente, em 2001, e só foi votado em 2011 para alterar o Código de Processo Penal à Constituição brasileira. Esse artigo 283 do Código de Processo Penal, ele dispõe que, em razão de condenação, ninguém pode ser preso, exceto em casos especiais previstos na legislação, ou se houver sentença condenatória transitada em julgado, ou seja, quando não houver mais possibilidade de recursos a instâncias superiores. A maioria dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, foi um placar de 5-6 dos 11 ministros, julgou procedente o pedido. O pedido, na realidade, surgiu de 3 ações declaratórias de constitucionalidade encaminhados ao Supremo por partidos políticos. Julgou procedente o pedido, baseado no fato de que o artigo 283 do Código de Processo Penal, ele condiz com o inciso 57 do artigo 5º da Constituição. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Bem, vamos começar o debate. E essa questão toda, decisão do Supremo, traz uma série de debates a respeito, até porque o próprio Supremo causou um pouco essa instabilidade, porque o próprio Supremo, em 2000 quer dizer, a decisão anterior era sempre de prisão, mas o Supremo, quando consultado em 2009, através de um julgamento de habeas corpus de réu condenado em segunda instância, o Supremo decidiu, por 7-4 naquela situação,
que a execução da pena ficava mesmo condicionada ao trânsito em julgado. Em 2016, 3 anos e pouco atrás, o Supremo mudou o entendimento, entendendo que impedir a execução da pena após a segunda instância favorecia a impunidade. E em outubro daquele ano, de 2016, o plenário do Supremo, por 6 votos a 5, confirmou essa jurisprudência. Agora, em novembro deste ano, agora recente, no julgamento dessas ações, o Supremo decidiu, ao contrário, por 6 a 5, ao contrário da decisão anterior, decidiu pela prisão após o trânsito em julgado. Colocadas essas questões, nós vamos passar para os nossos convidados expor rapidamente a sua posição a respeito, o que pensa dessa questão. E antes de passar, eu só quero confirmar que está ali jogando na tela alguns dos nossos ouvintes que já estão, dos nossos internautas que estão acompanhando o programa: Anne Sheila, Elton Cristal, Fabiana Moraes, Marcos Rogério Trovão, Irineu Ferreira Rosa, Rodrigo Santos. Obrigado a todos os outros que estão nos acompanhando. Doutor Porto, suas impressões, as suas posições, colocações iniciais. Veja bem, a primeira coisa a ser observada é que aqui, nesta vez, o Supremo não julgou pessoas, não é? O Supremo foi provocado para exercer a função constitucional de avaliar se determinado texto legal acompanha ou não o que diz a Constituição. Então, nesse contexto, há que se cotejar a norma posta em análise com os textos constitucionais que sejam correlatos. E aí, de pronto se observa que nos pedidos iniciais destas ações, todos com alguma pequena variação quanto à modulação, que seria a partir de quando valeria aquela decisão ou não, todos se basearam nas ditas cláusulas pétreas do artigo 5º da Constituição, que dizem que ninguém será preso senão em flagrante delito ou em razão de uma sentença condenatória transitada em julgado. Ninguém será considerado culpado. Então, vejam bem, o critério de culpa aí é que foi muito explorado até pela mídia, quando se iria dizer, não, o momento de prospectar culpa está na primeira instância, onde existe ampla produção de provas e análise de fatos em cotejo com provas e com a legislação, e também na segunda instância, que também é possível avaliar provas. Depois dessa segunda instância, aí os tribunais superiores não mais revolvem provas, não revolvem fatos. Eles apenas, cada qual seguindo as suas atribuições constitucionais, vão cuidar da aplicação das normas infraconstitucionais ou vão cuidar da aplicação das normas constitucionais e não mais podem remexer fatos, nem provas. Então, o entendimento que levou a essa desse segundo grau, ela decorre de uma interpretação da questão da culpa,
Ora, se eu só posso apurar culpa na primeira e na segunda instância, depois eu vou avaliar a correta aplicação das leis, a correta aplicação das normas constitucionais, mas não vou mais avaliar culpa, então entenderam que ali não haveria ofensa. E, em razão disso, já que eu não poderia mais discutir culpa, então culpado é. E, portanto, se alguma falha na aplicação da lei não foi atendida, não se resumiria isso à culpa. Só que também não se pode deixar de avaliar isso em cotejo com outros incisos também do artigo 5º, não é? Ninguém será preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita fundamentada por autoridade competente, salvo em alguns casos especiais. E ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade. Bom, muito bem. Nesse contexto, vejam, senhores, que o grande ponto é a culpa. Ora, muito bem. Se eu tenho que analisar a norma do 283 do Código de Processo Penal, que diz que ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, ou no curso da investigação do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Ora, em que ponto esse artigo macula as regras constitucionais? Não consigo perceber, numa análise técnica, puramente técnica, ofensa à Constituição nesse texto que estava sendo julgado. Porque, como eu disse, os senhores se recordam, aqui não eram pessoas, era este texto que estava tendo a sua constitucionalidade conferida pelo Supremo Tribunal Federal. Então, sob este critério, sem as derivativas que foram muito bem abrangidas pelos votos dissidentes dos senhores ministros, não é, que deixaram muito claro que o aspecto da lei, a lei não pode ser estática, não é? E é exatamente a jurisprudência que torna a lei no seu tempo aplicável. Não é? Porque a lei ela é feita numa data, olhando para trás e tentando criar uma solução para os problemas que existem naquele momento em que ela foi criada. E cabe, sim, ao judiciário, à medida em que vão avançando os anos e que as coisas vão se estabelecendo de maneiras diferentes, adaptar aquele texto de lei, senão nós não faríamos outra coisa senão fabricar leis. Mudou o ano, mudou o problema, muda a lei. Então, não, para isso nós temos os tribunais. Então, a gente não vai dizer que o tribunal está legislando, a gente vai dizer que ele está exercendo a função dele, por meio de jurisprudência, tornar a lei viva e ativa em todo o tempo e a cada momento. Então, eu creio que com esse introito eu posso passar a palavra para o doutor Fernando e depois a gente vai esmiuçando outros pontos que vão surgindo, até para não me alongar demais nos comentários. Doutor Luiz Fernando Lucas, tem a palavra. Olha, eu só tenho a dizer que as palavras do Dr. Porto são impecáveis do ponto de vista jurídico e não tem nem como sequer discordar. Quero aproveitar aqui, já que nós temos os telespectadores e esse programa atinge não apenas advogados, juristas, fazer um contraponto, não discordando da questão jurídica, como já disse, muito menos da questão constitucional. Mas fazendo uma reflexão, doutor Porto, e os demais colegas aqui na mesa.
Uma reflexão de que o direito muito antigo, assim como a filosofia, né, nasceu lá nos berços da Grécia e do Estado romano. E a palavra justiça é o que dá origem a todo o juridiquês, toda a Constituição. Então, a pergunta que eu faço é assim, para que serve tudo isso aí? Então, busca-se na sociedade justiça, né? Que seja justo. E aí o meu questionamento é nesse sentido. A minha preocupação o nosso país é notoriamente e infelizmente e tristemente conhecido internacionalmente como um país de impunidade e um país de elevado grau de corrupção. Eu via, doutor Porto, até vou compartilhar com os senhores e posso colocar para ser disponibilizado no programa. Semana passada saiu um artigo científico demonstrando, ele está em inglês, mas é de fácil tradução, demonstrando que a corrupção é contagiosa. E assim sendo, nós estamos tratando de uma doença mais do que um aspecto constitucional ou jurídico. E o nosso país sofre dessa doença. E eu aqui absolutamente vejo que o programa ele é de política viva e nós estamos discutindo questões jurídicas, mas eu não estou aqui de maneira alguma colocando nem sequer qualquer questionamento partidário ou de separação. Porque, como eu já disse na minha introdução, se a gente entra nisso, vira uma torcida de paixões. Mas o que eu quero chamar a atenção é, será que a instabilidade jurídica criada, porque, na minha opinião, o maior problema do Supremo Tribunal Federal nesse momento é essa instabilidade da jurisprudência de ter alterado a sua interpretação em curto espaço de tempo. Essa é a minha maior crítica. Nesse aspecto específico da prisão em segunda instância. Porque se há um ano e pouco atrás julgou de uma forma, a ministra, por exemplo, Rosa Weber, mudou de voto muito rapidamente. E ela tem todo o direito, e a fundamentação que ela teve, ela é impecável. Porém, do ponto de vista não apenas jurídico, mas especialmente sociopolítico e econômico, o que dá dificuldade na população de saber o que está acontecendo. O que dá instabilidade nos mercados econômicos e o que dá instabilidade na capacidade do Brasil de atrair investimentos. Ou seja, para a população, sofrimento. Demora para a retomada de empregos, demora para a distribuição de renda. Então, o que eu vejo nosso país tem que evoluir em nível de consciência e as decisões, elas não podem ser apenas técnicas, apesar de ter que respeitar o que está na técnica. E eu vejo que, obviamente, no papel do tribunal legislar, e ele cumpre o seu papel, doutor Porto. Mas, na minha opinião, o Congresso e os legisladores estão não fazendo a sua parte. É tanto problema político, e salve-se quem puder, e pensando na próxima reeleição, que não se faz o que deveria ser feito como princípio fundamental, que é legislar. E atender os anseios da população. Esse assunto está em pauta há tantos anos, e aí agora esse desespero para votar uma PEC, que eu acho salutar, porém atemporal. Essa discussão devia ter acontecido muito antes, na minha modesta opinião. Então eu também encaminho aqui para uma conclusão dessa minha fala, dizendo que eu vejo que os problemas desse assunto eles estão na origem. Quais origens? A principal delas é uma interferência de poderes. Na minha opinião, eu já externei isso anos e anos atrás, há um erro de princípio, que é a nomeação de ministro do STF por presidente da República. Isso é uma intromissão de poderes, na minha opinião. E aí você tem ministros cuja experiência técnica é questionável pelos seus currículos, que não passaram em processo para ser juízes e são ministros. E que navegam de acordo com as suas ideologias, fazendo com que o Supremo Tribunal ele tenha nuances de interesses não técnicos. Então esse é o primeiro questionamento que eu faço. Segundo, é o Congresso, que deveria fazer a sua parte, que é legislar de acordo com a vontade da população. E essa discussão política acontecer na hora certa. E aí a gente está sempre atrasado, porque o Congresso está tentando se safar de denúncias, de problemas, e pensando na próxima eleição. Então, outra origem, erro de origem, reeleição. O tanto de votações importantes para a sociedade, para a evolução do nosso país, que deixaram de acontecer, porque estavam se votando, desde o Fernando Henrique, se votando reeleição, ou não se colocando na pauta porque entrávamos em período eleitoral, são essas, para mim,
as origens de tamanho problema. E impunidade no nosso país vem desde lá da nossa fundação, né? E a frase que você citou é uma frase, é um ditado que é uma frase de Platão, que é o preço que o homem de bem paga por não se envolver em política é ser governado pelos mal-intencionados. Mas nesse momento não é política só o nosso problema, né? É sociologia, é cidadania. Porque a gente, veja, nós estamos discutindo um problema que está lá no STF, que passa pelas casas legisladoras e que passa pelo executivo. Então é um problema social, que eu finalizo então dizendo, nós temos uma doença para tratar. Se a gente tratar os sintomas, que é o que está acontecendo, nós nunca vamos resolver esse problema. Nós temos que ir na origem dessas causas e finalizo de fato dizendo que o que a gente deveria buscar é justiça, no sentido do J maiúsculo da palavra. O que é que na nossa sociedade pode diminuir a impunidade e diminuir aquela frase famosa de que o crime compensa, para fazer com que um crime não compense, porque o recado que nós estamos dando para o mundo, para os cidadãos e para os nossos filhos é: a justiça no Brasil tarda e por assim o ser falha. Muito bem colocadas as posições, o que abre com essa clareza o nosso debate, e eu agradeço, tem ali mais gente nos cumprimentando, assistindo, Jaqueline Longo, Luciano Daniel Mineiro, Marcos Bucater, Luiz Augusto Lago e a Paula e o Luiz Gustavo Meirelles dizendo parabéns pelo programa. Nós é que agradecemos a audiência de todos, o tema é de fato importante que a gente conheça para poder inclusive ter uma posição mais clara e mais fundamentada a respeito dos assuntos. Agora eu passo então para o Eduardo, que é o nosso faz parte da nossa bancada fixa, vai estar aqui com a gente em todos os programas, para colocar uma questão, uma posição, uma questão para os convidados. Assim, eu acho que aqui estou mais no papel de exercer as dúvidas de um cidadão comum, né? De um cidadão mortal comum que acorda cedo, vai trabalhar, paga os impostos, e que tem alvará de segunda instância quando é casado, né? Ele só pode sair e voltar para dormir, não é isso? Sim. Como é que é? Então, enfim, quando eu vejo a discussão calorosa e não tenho que discutir em relação à posição jurídica do Dr. Porto, eu não posso contribuir, não tenho capacidade técnica nem de aprofundar nesse sentido. Só sei e entendo um pouco, né, da legislação, da Constituição principalmente, e do Código de Processo Penal, né? A minha dúvida e a minha discussão, sem entrar muito na questão filosófica, que aí a gente vai conseguir abrir essa discussão muito mais amplamente, e ela é importante, né? E pelo lado filosófico, porque é justamente ela que é o ouvido da sociedade, né? É aquilo para onde a gente vai. O que a gente vai construir com as decisões em que um Supremo e uma jurisprudência podem acarretar, né? Então, eu acho que essa é uma outra discussão. Mas o que me deixa um pouco inquieto, vamos dizer assim, doutor, olhando juridicamente, né, pelo fato da Constituição Federal e do Código de Processo Penal, é justamente a previsibilidade que o nosso Código de Processo Penal tem de infinitos recursos, né? Então, a Constituição Federal, no seu artigo 293, é isso? Ela é clara, explícita, né? Mas e aí, né? O Código de Processo Penal também, ele é amplo e aberto e nos permite recursos, infinitos recursos enfim, que pode trazer essa sensação de injustiça ou de impunidade. Porque o sujeito, em muitos casos, ele é condenado em segunda instância e os recursos postergam até a pena dele. E aí, enfim, o que adiantou ser condenado? Isso numa visão bem leiga e uma visão do povo, né? Então, essa é uma discussão que eu gostaria de ouvir a opinião do Dr. Porto. Enfim, se o Código de Processo Penal brasileiro, ou especificamente esse artigo,
ele é inadequado ou é uma situação específica, tá, desse artigo, ou se existem outros fatos, né, outros artigos que realmente podem ser discutidos, essa questão da constitucionalidade paralela ao fato da impunidade, ou de cumprir a pena. Né? Então, essa é a minha pergunta. Como o senhor vê o fato, olhando para a constitucionalidade do artigo, e como o senhor vê o fato do sujeito, às vezes, ser condenado e por infinitos recursos do Código de Processo Penal, ele não cumpre pena na prática? Eduardo, há 100 anos, Rui Barbosa, em sua oração aos moços, ele foi para Ninfo e não pôde comparecer porque já estava adoentado, mandou o discurso, e é uma coisa que todo mundo, por curiosidade, deveria ler. Porque vocês vão dizer, não, foi escrito semana passada. Um trecho, ele diz o seguinte, e ele nessa oração aos moços, ele fala aos formandos que seguirão as diversas carreiras jurídicas, juízes, promotores, e diz a cada um. E lá, numa certa altura, ele diz o seguinte, que a justiça atrasada não é justiça, senão a injustiça qualificada. Então vejam que esse problema não é de agora. Como disse o doutor Fernando, essa doença que tem que ser tratada, e ele muito bem pontuou, pode passar pelo judiciário, mas o judiciário anda com o que tem. A quem cabe legislar? A quem cabe ajustar as leis? A quem cabe delimitar o número de recursos que se vai permitir? E sem contar, claro, no exercício da profissão se busca fazer o melhor pelo cliente. E quando se diz que a todos será assegurada ampla defesa, então os advogados vão exercer o seu melhor, buscando da melhor forma atender o interesse do seu cliente. Senão eles não estariam trabalhando com liberdade, com decência, com dignidade com a profissão. Outro ponto a ser lembrado, que nós conversávamos há pouco ali na mesa, antes de iniciarmos, é que quando a gente passa pelos bancos acadêmicos, tem alguns jargões que são para sempre, né? E a gente se recorda, quando estuda as leis, a hierarquia das leis e tudo mais, e vamos passar lá por aqueles 2 círculos, não é? O círculo da moral e o círculo do que é o direito, do que é legal, do que está na lei. E aí, a gente vai perceber que em alguns momentos, realmente, nem tudo que é legal é moral, segundo os princípios subjetivos, às vezes de alguns grupos, mas é a lei. É a lei, ela não pode descer a grupos. Ela tem que buscar normatizar e harmonizar a sociedade. E outra coisa, nem tudo que é moral é legal. Ora, então, o que precisa? Se nós temos que fazer ajustes, vamos fazer ajustes. Por isso, a gente vê que tramita aí uma PEC e discutem agora se é a melhor solução, se não é, porque diante dos votos que foram proferidos nesse último julgamento, se encerrou uma dúvida, não é? Se é melhor fazer a alteração no próprio código e adaptar aquela questão de que após o colegiado seria possível a prisão, não é?
E se a gente fosse analisar, não é, também com essa nova versão, não haveria afronta, porque ninguém está sendo considerado culpado antes do trânsito em julgado. Mas, segundo o critério de colegiado e de culpa, se a gente for levar pelo raciocínio daqueles senhores ministros que votaram de maneira divergente e com o qual a gente vê que a população se afina melhor, não é? A gente percebe que é possível defender, sim, essa alteração, de tal sorte que os ministros assim propuseram. Mas também fazer o ajuste, não no artigo 5º, que necessitaria uma nova constituinte, por serem cláusulas pétreas, mas sim encontrando uma pretensa solução com aquela proposta de alterar o artigo 93 e dispor lá que, nossa, essa é a solução. Nós temos que, na verdade, manifestar a nossa incompreensão pela falta de sensibilidade quanto aos efeitos dessa decisão e dessa mudança de posicionamento em tão curto espaço de tempo, não é, que talvez poderia ter aguardado um pouco mais, quanto tantos outros processos dormem por tanto tempo em nossos tribunais, não é? Por que não mais esse, enquanto a sociedade se ajusta? Mas também não é essa a finalidade do Supremo. Não se pode dizer que o que foi feito foi errado. Pode não ter agradado. Outra coisa, doutor Fernando, uma questão assim, o senso de justiça, sem entrar eu sei que o senhor estuda bastante essa questão, não é, filosófica, e admiro muito por isso, mas a gente também não pode deixar de observar que a palavra justiça, como o senhor colocou, não é, a justiça, ela é a justiça dos homens, não é? E quando se busca, não é, a prestação da tutela jurisdicional, já está evidenciado que existe uma dissidência de ideias. Então, subjetivamente, a justiça, ela pode ser uma para determinadas pessoas que não para outras. Mas há que se encontrar um fim no processo, não é? É isso que é importante, porque tem que se acabar com a celeuma e começar a trabalhar o país com o que tem para hoje, infelizmente. Não é? E aí sim, buscar encontrar quais seriam os caminhos para essa solução. E aí eu aproveito, passo a palavra para o senhor, que conhece e sempre acompanhou a política bem de perto, não é? Para que também contribua conosco como o caminho a ser adotado, não é? Porque imputar somente ao judiciário, não é, o ônus e as mazelas do país, não é, sendo que não dizendo que a interpretação literal seja a melhor, nem sempre ela é a melhor, não é? Mas ela é uma interpretação em cotejo com a realidade que nós temos hoje na legislação que foi ofertada para a apreciação do Supremo. Então, não estou dizendo que eu não concorde com a prisão em segundo grau e que eu não reconheça que não se revolve fatos e provas a partir do segundo grau. Mas, se a lei assim prevê, então talvez tenham que ser feitas providências nesse sentido. E aí entra o que o senhor falou, a doença e o motivo da doença, que muitas vezes não interessa a quem legisla que essas alterações sejam feitas e a que tempo. Não sei, aí eu gostaria de ouvi-lo. Só agradecer mais alguns dos internautas que estão nos mandando recados.
o Joacir Ferreira, a Esther Teixeira, o Marcelo Marques, a Aline Santos, a Cíntia Marcondes, o Pacete do Pedal de Ouro, que tem uma pergunta, daqui a pouco a gente volta a ela. E temos mais aí, parece. Tem Maria Rufino, Fernando Fernandes, também tem uma pergunta, a gente vai já voltar a ela, para não cortar a sequência aqui. E um agradecimento especial, está aqui o Danilo nos informando, mais de 5.000 pessoas alcançadas até o momento por esse programa. Isso é um bom agouro para um programa que está iniciando. Muito bom, muito bom. Passamos para o doutor Fernando. Eu confesso, viu, doutor Porto, que eu acho que mais um daqueles casos onde o Brasil consegue ser um anti-exemplo. A gente consegue nos colocar no popular em sinuca de bico, sabe? Onde a gente cria situações tão complexas, porque vejamos que a nossa Constituição ela é uma das mais bem elaboradas do mundo, ela também é uma das mais jovens do mundo, né? Nós tínhamos todo um exemplo para poder olhar e seguir, porém ela é tão extensa e tão grande, e aí ela é uma Constituição moderna, bem feita, grande, mas no fim ela acaba sendo ineficiente, né? Você tem a Constituição na Inglaterra, conhecida por ser consuetudinária, né? Ela não está nem escrita, grande parte dela é só por cultura e oral e por costumes. E então, nesse ponto da justiça, que é muito bem colocado pelo senhor, a justiça ela é a justiça dos homens, né? Ela se busca ser justo, e ela é circunstancial de acordo com as épocas e a ética do momento, né? O Código de Hammurabi, uma das primeiras leis escritas, ele autorizava matar se o outro tivesse matado. Então, a gente já evoluiu, né? Olho por olho, dente por dente. Então, não é isso que se quer. Não é, pelo menos na minha opinião. Eu também não sou a favor de que se prenda sem prova, se prenda sem contraditório, que se prenda sem exaustiva opção de defesa. Ampla defesa, porque senão a gente não vive numa democracia, no Estado democrático de direito. Porém, não é o que a gente vê no Brasil, né? Uma justiça e um poder judiciário muito ineficiente, né? Então eu vejo que não tenho resposta para a sua pergunta. Eu acho que ela passa pela construção da cidadania, onde cada um de nós pode ser a solução. O que eu vejo é que essa alteração de jurisprudência do do Supremo Tribunal é um problema quando ela cria uma instabilidade. Ela cria essa instabilidade e é evidente que essa origem ela é política e circunstancial por interesses, o que já não é saudável por si só. A gente deveria estar aqui, doutor Porto, discutindo uma melhora no Poder Judiciário, que é um dos 3 poderes da nossa República Democrática. Como o mundo todo está evoluindo, uma exponencial aceleração pela tecnologia, pelos valores, pela sociedade, a gente deveria estar discutindo um Poder Judiciário mais eficiente. Devia estar olhando, como o senhor bem colocou, que os processos tivessem um fim e com um prazo. A gente deveria estar olhando lá no indicador de resultados. Os prazos da justiça melhoraram? As reparações de danos estão sendo mais eficientes? O efeito de se evitar novos delitos está sendo alcançado pela justiça, aplicação das leis? A justiça está acertando ao longo do processo e deixando de cometer erros e injustiças e corrigindo-se a si própria? Eu vejo que essa deveria ser essa discussão. Porém, como a gente tem uma origem da discussão política, uma ausência, uma vacância do legislador por outros interesses, e um virar as costas do cidadão, como disse o Platão, como o senhor bem lembrou da frase do Rui Barbosa, de tanto ver triunfar as nulidades. Essa é outra. Vai chegar o dia em que o homem honesto cansará terá vergonha de ser honesto. Então, eu acho que o caminho passa por uma cidadania mais ativa. Não tem outro caminho a não ser o ser humano, o cidadão brasileiro, buscar conhecer a si próprio, conhecer as leis, conhecer da filosofia, porque isso é conhecimento. Filosofia é conhecimento, não é buscar livro de filosofia. É entender o seu papel na sociedade, é entender que coisa pública não é dos outros, é de todos nós.
Qual é o nosso papel, exatamente. E aí exigir do legislador o seu papel, exigir do judiciário o seu papel, exigir do executivo o seu papel. Isso é o Viva Política. Esse é o Viva Política, né? E isso passa por consciência. E aqui termino a minha fala respondendo aquilo que eu consigo da sua pergunta, doutor Porto. Passa por o cidadão entender que defender lado, defender partido ou defender torcida não é cidadania, é paixão. Então, se a gente conseguir elevar o nosso padrão vibracional e discutir sociedade, discutir lei, discutir evolução, sem se apegar ao meu favorito de plantão, ao meu eleito de plantão, ao meu corrupto de plantão, ao meu partido de plantão, qualquer que seja ele, porque, veja, essa discussão de lado só é boa para quem está se beneficiando da impunidade, se beneficiando das leis complexas que o Brasil tem e se beneficiando da impunidade, do tempo que a gente demora para julgar. Então, esse é o que eu acho que é o maior caminho que a gente tem. Cidadania consciente. Esse que é o único caminho. Como fazer? Nós temos que construir isso junto, porque não tem fórmula pronta. Né? Tem muitos exemplos aí por fora, onde a gente podia aprender. Esse é o caminho. Eu aproveito para colocar pelo menos uma das questões que já estão chegando aqui. E a gente vai ser mais rápido para atender também o nosso internauta. O Pacete coloca a questão de que na maioria dos países existe prisão em segunda instância e que só no Brasil não. Eu faria uma pergunta para os dois, se tem conhecimento a respeito dessa questão, e com certeza tem. Como é que a legislação de outros países democráticos, que é isso que nos interessa, né? Como outros países democráticos tratam essa questão de prisão em segunda instância, ou posterior, ou antes, evidentemente que isso depende de cada cultura, mas como é que isso é, pelo conhecimento que vocês têm, como isso acontece em outros países democráticos e avançados nessa área? Veja bem, não é a minha área de estudo específico, mas, obviamente, que a gente acompanha, assim, alguns países mais conhecidos, né? Então, por exemplo, na Argentina, na Inglaterra, salvo aqueles crimes em que cabe fiança, aguarda o julgamento preso, não é? Se condenado. Nos Estados Unidos, também já temos a possibilidade de prisão após até o primeiro grau. Não é? Também, na Argentina, também após o primeiro grau já é possível. Agora, na Espanha nós temos algo semelhante ao nosso. Vai aguardar em liberdade, salvo se colocar em risco. Enfim, são alguns mais notórios aí que eu me recordo. Não é? Então, veja bem, doutor Fernando, é uma questão que realmente vem de encontro ao anseio. Ou seja, todo mundo quer ver a lei cumprida. Nós temos leis à reveria, né? Só falta cumprir. E sem contar que esse volume de recursos, ele leva, sim, muitas vezes à impunidade. Não é verdade? Porque a hora que vai cumprir a pena, aí já tem a prescrição em tese da pena ou propriamente dita da pena. Então, são circunstâncias. E outra coisa, não é? Prendeu, tá bom, o sujeito vai lá ficar preso 1 ano e meio, 2 anos, pronto, já progride de regime. Não sei se isso também acalenta o coração de quem clama por justiça. Não é? Condenou em 8, 9, 10 anos. Cumpriu 2,5, aí já progride, aí já... Não, pera. Então... mas vai de tornozeleira. Mas vai comer bem, beber bem, enfim, nada contra, que seja feliz. Mas então também não vamos crucificar as decisões que estão sendo adotadas agora, porque
tem sim, é o que o senhor diz, que haver uma conscientização para que o exercício da cidadania seja feito sem paixão e em prol do comum, do bem comum. Porque senão nós vamos passar aqui o resto da noite, seria um prazer até, mas eu sei que todos têm compromisso de família, né? Discutindo que, então, aí somente quem tem condição de ter um advogado X ou aquele que teria o benefício. Não, é para todo mundo. A lei processual é para todo mundo e tem que ser para todo mundo. Então, o que tem que ser feito? Vamos rever o volume de recursos. Sem contar aqueles que a gente vai criando onde não tem. E aí sim, às vezes peca o judiciário que aceita aquilo que não tem previsão como uma inovação e ampla defesa. Então, se pecado existe, talvez estivesse ali. Quer falar a respeito, doutor? Concordo, acho que resumidamente é isso. Nós temos que... O brasileiro, o cidadão, ele quer sensação de justiça. Essa discussão da segunda instância é apenas o calor do momento. Seria necessário quase que uma reforma grande, ampla, né, para atender essa ineficiência. Mas essa é a do momento, vai ter que ser tratada com carinho. E acho que é isso, tem muita discussão a ser feita e eu estava, enquanto o senhor falava aqui, doutor, eu estou pensando que com tantas reformas no Brasil, né, tributária, administrativa, econômica, política, a reforma do judiciário também seria necessária, e aí eu me vi pensando que no fundo, que a gente precisa de uma reforma íntima do cidadão. A reforma mais importante para que a gente possa... Que comece as outras, né? Exatamente. Vícios, né? Antes de passar para o Eduardo, se permite, tem uma questão que já ficou para trás ali, do Fernando Fernandes. Ele faz a questão e eu complemento com uma informação. Após o fim da prisão em segunda instância, qualquer preso pode ser solto? Essa é a pergunta do Fernando Fernandes. Só para informação, a Folha de São Paulo recentemente já colocou que, com base em dados do Conselho Nacional de Justiça, aproximadamente 5 mil réus podem ser beneficiados pela decisão do Supremo, dessa decisão da prisão, de não prisão após julgamento de segunda instância, de um total aproximado de 800 mil presos no Brasil. É possível um juiz autorizar, e aí juntando as perguntas, com base nessa nova interpretação, a liberação de presos perigosos, como coloca o Fernando Fernandes, ou ele pode mantê-los presos preventivamente, desde que preencha os requisitos para esse tipo de prisão? Quem deseja começar? Estou vendo que o espancado sempre primeiro sou eu, então... Ele está jogando, né? Vamos lá. Por certo que não é para soltar todo mundo, não é? E existe na legislação ampla sustentabilidade para atestar isso. Aí sim é a hora de analisar caso a caso. Por quê? Porque vai analisar aquele que pode provocar risco à sociedade estando solto. E aí sim, com uma decisão fundamentada da autoridade judiciária, está lá no 283, que acabou de ter a sua constitucionalidade reconhecida. Então, o próprio artigo que foi homenageado pela decisão do Supremo Tribunal Federal prevê isso, que se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, aí sim pode ser mantida a prisão preventiva como uma prevenção à sociedade. Também em outras situações elencadas, onde a gente percebe que aqueles que estiverem pressionando testemunhas, pretendendo ocultar provas, destruí-las. Então, nessas situações, será possível, sim,
a manutenção da prisão, e não precisa ser após segundo grau. Agora, que vai beneficiar uma grande parte de pessoas que se encaixem no perfil e que não se encaixem nos requisitos da prisão provisória, preventiva? Sim. Colocar alguma questão, chefe? Eu gostaria de fazer uma colocação aqui. Primeiro, o Lucas falou uma coisa muito importante de ser discutida no âmbito filosófico, né, que é a reforma do cidadão. Né? Existe uma teoria política, Lucas, que não se transforma o Estado pelo país, nem pelo Estado, mas sim pelo município, porque é no município que moram as pessoas. Então, se a transformação começar nas pessoas, ela muda o município, muda o Estado e muda uma nação. Enquanto isso, é só discussão de pontos de vista. E eu concordo plenamente, eu acho que essa é uma discussão que a gente precisa estar com ela em dia. Né? O que nós estamos fazendo regionalmente, na política regional, nas discussões, o que nós estamos fazendo no nosso cotidiano para colocar em questão as questões éticas, as questões de resolutividade, principalmente da lei. Aí a discussão aqui hoje, né, eu olhando de fora, como sem um aparato técnico, eu olho que é uma discussão de resolutividade. Existem infinitos ferramentas jurídicas que podem transformar o processo lento, apesar da constitucionalidade. Então, enfim, se o objetivo do direito é justiça, né, então essa discussão ela se estende amplamente, porque esse é o assunto. E aí, olhando para a eficiência do judiciário, eu acho que a gente realmente tem uma discussão muito a ser aprofundada, que é para onde, o que vai levar essa decisão que o STF teve, né, e tão pouco contraditória, e na minha humilde opinião, confusa e com teor político, o que isso vai deixar para o país? Eu faço essa pergunta para o doutor Fernando Lucas. O que isso vai deixar de legado, positivo ou negativo, no momento em que o país e a população clama justamente por justiça, por resolutividade, e não por postergar problemas. Então, assim, na hora que a gente olha para o Código de Processo Penal ou para a Constituição, a gente sabe que o Código é extenso e existem infinitos crimes e que não dá para tratar todos iguais. Né? Porém, nós não podemos negar que os crimes de colarinho branco que vem acontecendo no Brasil aí, e que eu tenho alguns dados para citar aqui depois, eles são extremamente beneficiados por essa decisão. Então, a discussão aí, ela é sim, né? É legal, mas não é moral. E aí, até onde isso vai gerar, o que isso vai deixar de legado? Né? E aí, eu faço duas perguntas seguidas dentro do mesmo tema. Uma para o Fernando Lucas. Que legado, positivo ou negativo, na sua opinião, essa decisão confusa pode deixar para o país? E, doutor, na sua opinião, a mudança da lei ou da Constituição para que a efetividade da pena seja, ao menos, executada dentro de uma lógica processual de prazo. Eu estava lendo esses dias aí sobre o tema. Um exemplo, Portugal não permite prisão em segunda instância, mas só vão para os casos, para os tribunais, os casos com mais de 8 anos de prisão. Então, enfim, ele já filtra aí uma grande parcela de recursos que tornam a lei antiga. Então, enfim, a pergunta para o senhor para ser mais breve, qual o remédio jurídico para a gente ter resolutividade? Né? Qual que é o remédio jurídico? É a mudança da Constituição? É uma melhor, uma atualização do Código de Processo Penal? Ou ele é uma lei específica, né, uma lei material, do direito material, para os casos em que possa haver a sensação de impunidade? Antes das respostas, só colocando ali.
A menininha, que é a Maria Alzira de Stefano, comenta o alto nível dos entrevistados e dos questionamentos. Nossa população merece. Obrigado, menininha, pela audiência e a todos que estão nos acompanhando. Agora, bom. Ana Cláudia Risso não vale, a minha filha está em Brasília. Gostaria, por favor, de fazer o seguinte questionamento. É uma pergunta. Eu vou aguardar um pouquinho para responder primeiro a questão colocada aqui, tá? Obrigado, Ana Cláudia. O doutor Eduardo agora fez questão de inverter, né, doutor Porto? Bom, minha avaliação pessoal é que esse legado para o país, para a sociedade, é o pior possível. Eu vejo que, por mais que eu concorde com o doutor Porto, que os ministros cumpriram a legislação à risca da lei e não tem nada que se questionar, mas eles não entenderam qual é o papel deles lá, o que se espera da sociedade e todos os avanços que o país vem tendo em nível de cidadania e de diminuição de impunidade. O Brasil tem hoje, em cifras absolutas de dinheiro, a maior história de corrupção do planeta Terra em tudo que já foi levantado, e a gente está discutindo se nós estamos cumprindo a lei ao pé da letra. Então, para mim, é uma mensagem dúbia. Eu olho meus filhos olhando essa história, crianças, e o que eles vão entender com isso, né? Então, o que eu espero que essa mensagem, que para mim é uma mensagem de impunidade e de que o crime compensa se a circunstância for favorável e se alguém resolver dar um voto pelo pé da letra e se esquecendo de qual é o objetivo da letra. Então, o que eu espero é que isso seja apenas uma página da nossa história e de que com essa decisão do Supremo Tribunal sirva para que a nossa população evolua em nível de consciências e que os nossos legisladores evoluam em escutar os anseios da população e que desta triste página a gente construa uma feliz história onde que, pelo envolvimento do cidadão, se mudou a letra da lei. Antes do Dr. Porto responder, essa pergunta da Ana Cláudia tem a ver com o questionamento colocado pelo Eduardo. A Ana Cláudia coloca que o que foi julgado foi a constitucionalidade da prisão em segunda instância. Mas o artigo 5º diz que a pessoa só será considerada culpada após trânsito em julgado, sendo essa uma cláusula pétrea da Constituição. Portanto, só poderia ser alterada por uma nova Constituinte. Será que alterar fora das regras da Constituição não seria uma violação ao Estado democrático de direito? Aí ela põe uma pergunta que nós já discutimos aqui rapidamente antes. Como é essa questão em outros países? Mais completa do Eduardo. Qual é a alternativa hoje? Alterar a Constituição nessa situação ou buscar uma mudança do artigo do Código Penal? Veja bem, Ana Cláudia, quem sai aos seus não degenera, não é? Foi muito inteligente a sua indagação. Eu, logo no começo da minha exposição, pincelei rapidamente essa questão, já dizendo que a cláusula pétrea é só por uma Assembleia Constituinte, né? Mas hoje tramita uma PEC para fazer uma alteração no artigo 93 e não no 5º, né? Porque o critério de culpa, né? Mas sim para que tivéssemos uma decisão, um posicionamento de que a decisão condenatória proferida por órgãos colegiados deve ser executada imediatamente, independente do cabimento de eventuais recursos. Então, essa é a sugestão, assim, fazendo uma síntese da PEC que tramita hoje. E, dessa forma, estando no texto constitucional e cumprindo a regra de 3/5, ou seja, de 49 dos 81 senadores, para ter o seu segmento, né, ela estaria cumprindo, sim, a legalidade e respeitando a legislação. Paralelamente, não é, considerando a interpretação que já foi dada esse ano
para o 283, entendo que há quem diga, e o próprio ministro Toffoli, para fundamentar a sua decisão, né, ele sinalizou com a possibilidade de que se alterasse também o 283. E existe uma proposta, não é, que também está sendo administrada, está sendo avaliada na Comissão de Constitucionalidade e Justiça para fazer uma alteração no 283, o que também cumpre os preceitos legais. Agora, evitar uma judicialização pelos insatisfeitos de um lado ou do outro, não vai evitar. Isso é notório, não é? Alterou o 93. Mas não podia, porque o artigo 5º fala que a culpa é somente após a sentença transitada em julgado. Muito bem. Agora, ali não se está alterando culpa. A alteração que está sendo proposta no 93 é para que se altere procedimento. E vai agradar e vai desagradar. E vai acabar no judiciário e o judiciário vai decidir. Não é porque onde há dissenso na sociedade, então cabe ao judiciário exercer sua função, prestar a tutela jurisdicional da justiça dos homens, ou seja, passível, não é, de falhas, mas sempre a gente tem que buscar e acreditar e lutar e se mobilizar de maneira ponderada, serena e consciente, como disse o doutor Fernando, não é, para levar adiante as expectativas da população. Não que o judiciário tenha que se ater a agradar a população X ou Y. Ele tem que solucionar. Então, na minha modesta maneira de ver, não é? E exatamente essa cultura de judicialização que adotou o país também tem que ser analisada, porque isso também é um forte contribuinte para a morosidade da justiça, não é? A fábrica de processos, não é? Então, às vezes, a conciliação, não é, dentro da seara filosófica que o doutor Fernando colocou, não é, encontrar os limites, não é? Também saber onde termina o meu direito e começa o do outro, é um bom começo para a gente começar, para a gente iniciar esse tratamento da nossa doença social, né, para depois a gente conseguir levar adiante essas ideias. Só que a gente não pode esperar muito tempo, então nós temos que correr com isso. E por hora nós temos sim que apoiar essas reformas que tramitam no Congresso, opinando para os seus representantes, sejam de qual agremiação política forem, não é, para transmitir a eles o seu posicionamento e esperar que eles os representem bem. A audiência em casa está 100%. Agora o outro filho também em Brasília, Luiz Fernando Xará. Luiz Fernando Risso Lopes, parabéns ao programa e aos convidados. Apesar da divergência de opiniões, mostram muita responsabilidade, conhecimento e lucidez. A gente também acha nossos convidados extremamente competentes nesse programa especificamente. Nós ficamos muito contentes atingiu aquilo que esperávamos. Uma clara explicitação dos pontos. Eduardo, tem mais questões aí? Chegando quase ao final, mas ainda dá tempo de... Eu acho que, assim, no papel da população, acho que o entendimento das questões, eles têm que ir um pouco além do que se fala na televisão, do que se coloca na internet, né? A sociedade hoje discute muito aquilo que é problema, e discute muito pouco solução, né?
Então, eu acho que foi um debate, o Chocolate, assim, importante, e agradeço demais ao Dr. Porto e ao Luiz Fernando, com linhas de pensamentos bem diferentes, mas que enriqueceu o debate, que é justamente a gente sair com essa convicção de que algo tem que ser feito, né? Respeitando a lei, valorizando os princípios e buscando criar um legado positivo para o país, no sentido de diminuir a impunidade. Acho que a população clama por isso, independente da classe social, do efeito político. O Lucas começou muito bem a fala, que acho que quando a gente deixa de lado o partido favorito, ou o candidato favorito, ou o corrupto favorito, a sociedade evolui, porque a discussão política ela é para solução, ela não é uma discussão de problema ou de pessoas, né? Tem um ditado que fala que quem discute problema tem a mente pequena, e quem discute solução são os grandes homens. E eu acho que é exatamente isso que eu levo desse debate. Apesar de não ter um grande conhecimento jurídico, é que a gente possa abrir temas, debater temas e, com certeza, trazer soluções, ou ao menos esclarecimento para os caminhos que a gente deve seguir. E é importante a população ter o entendimento que uma PEC não se muda do nada, né? O Lucas cochichou aqui no meu ouvido uma coisa que o doutor e o Chocolate vão falar. Uma Assembleia Constituinte no Brasil é um negócio muito polêmico e perigoso. Não, nesse momento, né? Não temos. Então, eu acho que a discussão do que tem que ser feito, do que tem que ser melhorado, e da clareza do que a gente pode deixar de legado quando a gente discute um problema e olha para a solução, ele vai além do lado partidário, ele vai além da ideia, do lado ideológico, né? Ele vai para a resolutividade e para uma melhoria para as futuras gerações. Então, eu só tenho a agradecer, espero que vocês possam vir de novo, né, Chocolate? Nós estaremos mais com aqui, certeza. Com certeza Outros os convidaremos mais vezes. Eu passo a palavra Conte para o conosco. Porto. Pode colocar suas posições finais. Não, pode, por favor. Vamos lá. Então, encerrando, eu agradeço a oportunidade de debater sobre um tema atual, não é, que aflige a todos, que é ver o cumprimento da lei e a sua efetividade, não é? E também sem distanciar dos compromissos de que hoje nós temos uma legislação que pode ser ajustada e adaptada, alterada, seguindo os princípios democráticos, respeitando o que prevê a legislação vigente para cada modalidade de ajuste que se for fazer. O que é importante é nunca se distanciar da serenidade, não é? Para que a gente tenha lucidez de escutar o silêncio, muitas vezes, não é? Porque, às vezes, numa balbúrdia, numa gritaria, a gente acaba perdendo um pouco o norte. Então, vamos fazer a nossa parte, exercer a nossa cidadania, como o senhor colocou, de forma ativa e responsável, buscando alcançar aquilo que a gente acredita como necessário para restabelecer a efetividade dessa legislação que já existe e que não é ruim. Então, é isso que eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Foi uma honra, uma alegria. Agradeço aos senhores a paciência em me ouvir. E eu espero que, de alguma forma, modestamente, eu possa ter contribuído com as ideias aí formadas. Bastante, contribuiu muito. Doutor Luiz Fernando. Também faço as palavras as minhas, agradecendo aqui ao apresentador, ao Eduardo, como membro fixo desse novo programa, desejando sucesso ao programa, à cidade, à região, e que ele
assim como acredito que hoje, doutor Porto, ele possa levar esclarecimentos e reflexão para toda a população. E parabenizando aos senhores pela iniciativa, parabenizando o doutor Porto pelas lúcidas palavras, pela contribuição fundamental que me fez também refletir, e agradecendo essa oportunidade que a gente possa esclarecer um pouquinho mais sobre essas questões jurídicas, políticas, mas que no fundo, o cidadão, eu, o vizinho, a minha mãe, minha avó, os meus filhos estão querendo saber, e daí o que melhora para a minha vida no fim das contas, né? E acho que essa tangibilização de uma sociedade melhor é o papel daqueles que, como nós, temos a oportunidade de ter estudado algumas questões que impactam na vida de todos e fazer disso a nossa participação, contribuindo sem paixões e sem lados de torcida, como eu disse. E acho que foi o que a gente fez aqui hoje. Quero agradecer ao senhor pelas suas palavras, agradecer mais uma vez os organizadores do programa e todos que nos ouviram. Muito obrigado. Mais alguma coisa, Eduardo? Bom, estamos terminando a primeira edição do Viva Política. Espero que tenham gostado. Agradecemos a todos que nos acompanharam pela internet, através do Acontece em Foco, aos que nos enviaram perguntas e cumprimentos, ao Eduardo, que faz parte da nossa bancada fixa e vai estar conosco nos próximos programas e em todos os próximos programas, ao Danilo, está aqui à nossa frente, responsável pelas imagens, pelo contato com os internautas, em especial o nosso agradecimento aos nossos convidados, Dr. Porto e Dr. Luiz. Ninguém te conhece por Luiz, pô. É Fernando mesmo, Fernando Cunha, Fernando Lucas. Aonde que eu fui agora, hein? Fernando Lucas. É isso. Então, ao doutor Fernando Cunha, ao doutor Porto, nossos agradecimentos muito especiais por aceitarem nosso convite, deslocando-se de Rio Preto, dos seus afazeres, para estar aqui com a gente, pela competência que expuseram suas opiniões, pela maneira cordial, respeitosa, simpática e de fácil entendimento as colocações para todo o público que nos acompanhou e que nos deram... Bom, o senhor já é professor, né? Você também, né? Agora é filósofo também, né? Que deram uma verdadeira aula da parte jurídica e da parte de entendimento do tema tão complicado e tão longo para a discussão. Obrigado a todos. Fiquem atentos à segunda edição do Viva Política. Deverá ser realizado em dezembro, com um novo tema, que terá a hora, horário, dia anunciado pelo Acontece em Foco. Fiquem de olho no Acontece em Foco. E boa noite a todos. Muito obrigado por nos acompanharem. Obrigado. Boa noite. Agora em José Bonifácio, você conta com a Unicesumar, a melhor educação à distância do Brasil segundo o MEC. A Unicesumar tem mais de 50 cursos de graduação, com professores renomados, aula ao vivo uma vez por semana e uma metodologia que se adapta à sua rotina. Venha saber por que faz a diferença ser um de nós. A Unicesumar fica na Rua São José, número 473, bem no centro de José Bonifácio. Telefones 17 99669 9460 ou 3265 9460. E atenção para a super promoção de inauguração. São 35% de desconto em todos os cursos. Venha ser Unicesumar.